Olá, eu sou a acadêmica Cristiane de Fátima Giareta Ferrari, sou acadêmica do curso de segunda licenciatura em Sociologia e vou estar apresentando para vocês os tipos de Estado e suas relações de poder. Primeiramente, a gente tem que ter em base, em conhecimento, que os tipos de Estado que a gente vai estudar, eles vão surgir na Europa no século XIV. Então, numa ideia, de pôr fim àquele sistema feudal que existia. Então, os primeiros estados que a gente vai estudar é o absolutismo e o Estado liberal. Depois a gente vai surgir ali com o Estado socialista, que ele já vai vir no século XX. O nazista e o fascista nos regimes totalitários, períodos entre guerras, e o Estado de bem-estar social e o Estado neoliberal ali pós Segunda Guerra Mundial. Então, vamos lá. Primeiramente, o Estado absolutista, a gente vai ter aqui alguns destaques, Então, a concentração do poder, de todos os tipos de poderes, ele fica na mão do monarca, seja de justiça, o julgamento de uma pessoa, ou uma declaração de guerra. Os grandes acúmulos de riqueza também, passam pelas mãos ali desses monarcas. Nós vamos ter a comparação com um sistema de tirania, porque apenas uma pessoa está à frente de todo o poder, assim gerando uma insatisfação popular muito grande. E nós temos aqui destaque de Versalhes e Luís XIV, ambos relacionados. Então, Versalhes ele foi um castelo que ele marca ali como se fosse o ápice do absolutismo, porque dentro dele cabiam ali uma corte de 17 mil pessoas, regadas de luxo, de obras de arte, de muitos artigos que o povo desconhecia. E Luís XIV, ele era o monarca à frente desse palácio, e ele era intitulado, o Rei Sol, porque assim como o Sol brilha, na nossa existência, no nosso dia a dia, ele também brilhava sobre a França. Ele dizia que ele era o Estado da França, Sem ele não havia nada. O Estado liberal ele vem se opor ao absolutismo e ele vem dessa luta pelo humanismo, pela revolução científica, principalmente pelo iluminismo, E nós temos aqui o lema da Revolução Francesa, que é de liberdade, igualdade e fraternidade. Liberdade de todos os cidadãos serem iguais, terem os mesmos direitos, a igualdade de direitos, de poder usufruir ali de regádios que antes eles nem imaginavam, e a fraternidade seria, o cuidado dessa nação, de ser cuidados e ter amparados ali as suas questões. Então, por exemplo, hoje nós temos educação, temos saúde básica, temos até o auxílio, que muitas vezes ajuda pessoas com problemas de saúde, etc. Então, essa seria a fraternidade, o Estado estar ali fraterno, cuidando do povo. Os princípios que moveram a luta da burguesia contra o absolutismo na Europa, eles demandam ali do século XVII e XVIII. Então, é um momento ali de ir contra os reis, contra o antigo regime, contra aquela divisão dos 3 estados. Então, o primeiro estado seria o clero, o segundo a nobreza, e o terceiro arcaria com tudo, que seria o restante da população. Então, nesse surgimento da burguesia, que é aquela classe de comerciantes que vão juntar acúmulos, eles vão ter ali, então, essa questão assim de buscar maior liberdade e menos interferência. Os principais pensadores são John Locke, Montesquieu e Adam Smith. John Locke centrado na liberdade humana, Montesquieu na divisão dos poderes, executivo, legislativo e judiciário, e o Adam Smith dizendo que o mercado ele se autorregula, nós devemos ter uma liberdade econômica, O Estado liberal, então, ele tem aqui um questionamento. Até onde vai o público e o privado? A educação formal ela deve pertencer à ordem pública ou à ordem privada? Por que funciona, às vezes, tanto no privado ou não funciona tão bem no público? O direito para todos ele deve estender até a educação básica apenas? Então, esse questionamento eu deixo livre para comentar, deixar nos comentários alguma indicação, pensamento, ou então oposição a essa proposição aqui. O Estado socialista ele vem em 1917 com a Revolução Russa, mas já havia pensadores sobre esse Estado social, Karl Marx
é um deles, né? Então, eles vão questionar as bases materiais da sociedade, a divisão das classes centrais, né, que seria a burguesia e o proletariado. A promessa é que haveria uma liberdade para enriquecer, por meio da iniciativa privada. Isso não vai se cumprir, porque a classe operária vai viver numa condição assalariada. Ela defende também as transformações de condição de produção e apropriação de riquezas produzida pela sociedade. As primeiras ideias socialistas elas vão surgir na França no contexto iluminista. E o primeiro Estado socialista ele é implementado na Rússia, como eu já falei, em 1917. Então, os principais pensadores aqui nós temos Marx e Engels. Então, eles vão propor ali que o povo é o grande poder e que, se ele quisesse, ele tomaria o poder para suas mãos e, então, regiria a sociedade. Nós temos como característica a economia planificada, então todos receberiam a mesma coisa, regulada por um único partido, o projeto de participação política de classe trabalhadora, forte burocracia do Estado, então limitando o crescimento das pessoas, do indivíduo, o atraso tecnológico da indústria e no campo em relação às sociedades capitalistas. Essas características são em cima do que já aconteceu no Estado socialista, tá? Não é sobre a questão de pensarmos no Estado socialista, mas sobre o que já aconteceu. O Estado nazi-fascista, como eu falei, ele é no período ali entre guerras, né, principalmente na Segunda Guerra Mundial, ele vem assim de um anseio contra essa questão socialista também. Vai surgir pós Primeira Guerra Mundial, vai ser financiado por empresas que tinham por objetivo a busca de novos territórios, né, para conseguir minério, petróleo e mercado consumidor, reconstruir a economia nacional, isso se deu na Alemanha, na Itália, né, afastar o país do socialismo, e a estratégia era uma luta de classes para a luta das nações, as oprimidas, a Alemanha e as capitalistas, desculpe. Cria-se com isso um ideal de grupo, de união e de nação. O Estado nazi-fascista tem como característica totalitarismo, antiliberalismo, ultranacionalismo e antidemocrático, né? Então a gente vai ter ali um período bastante perigoso, porque fere com o direito de liberdade das pessoas e principalmente ele comanda a economia, né? O estado de bem-estar social e o neoliberal, eles vêm de uma ideia de que precisamos ter uma certa interferência, sim, do Estado, mas não total, deixando a liberdade para as demais pessoas, né? Então, como que eu enriqueceria se o Estado me limita? Então, buscando essa noção, né? Se acontecer a busca pelo meu enriquecimento e der algo errado, eu preciso que o governo me ampare. Então, basicamente seria isso. Nós vamos ter aqui a questão assim de projetos sociais, serviços básicos, principalmente voltado para a saúde, educação e segurança. O maior pensador desses dois modelos é John Maynard Keynes, que ele vai pensar isso no século XX, né? Vai surgir o plano keynesiano e a gente vai ter aqui as ideias dele, né, voltada para uma privatização das empresas estatais, porque, segundo ele, as empresas elas geram lucros e prejuízos, e se fosse para o setor terciário, ele estaria melhor amparado e talvez evoluísse mais. A livre circulação de capitais internacionais, a abertura econômica para a entrada de empresas multinacionais, a adoção de medidas contra o protecionismo econômico e a redução de impostos e tributos cobrados indiscriminadamente. Aqui nós temos uma breve revisão, né? Então teríamos aqui os estados com tópicos, onde a gente teria aqui o absolutismo, ele usaria do mercantilismo, né? Balanço comercial favorável, busca por metais, a questão do pacto colonial, controle das atividades econômicas, então limitando ali essas colônias, esses países dependentes de crescer. Figura do monarca, organização militar do território. Vamos ter na questão liberal a reação do absolutismo e individualismo, a liberdade da propriedade privada, a separação do público do privado, a separação dos poderes da liberdade econômica. O Estado fascista,
Totalitarismo, manutenção da propriedade privada, economia capitalista, perseguição a minorias. O Estado neoliberal, liberdade para o mercado regular as esferas da vida, mínima intervenção do Estado, ausência das políticas públicas estatais. O socialista, negação da economia capitalista, hibridismo de regimes, planificação da economia e os coletivos sobre os indivíduos, o estado de bem-estar social, reformas no capitalismo, intervenção do Estado, economia, consumo em massa e conciliação entre capital e trabalho. Cada um desses estados ele tem suas próprias características, algumas diferenças, algumas semelhanças, mas eles são baseados aqui em uma forma de organizar a sociedade. Essas são as nossas referências. E o meu agradecimento. Meu muito obrigada e até mais.